Olá, amigos tricolores, estamos começando mais um Dividida aqui no canal Sombra Tricolor, dividindo opiniões e informações. Você que está chegando, se você curtir aqui o nosso conteúdo, deixe o seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela sua audiência. Então vamos falar aí desse momento do São Paulo, bom momento do São Paulo no ano, né? O São Paulo que venceu o Fluminense por 2-1, sobe na tabela, está dentro do G6, está a poucos pontos dos líderes do Campeonato Brasileiro. Bem verdade que ainda tem muito campeonato pela frente. E daí? Qual o problema da gente começar bem o campeonato, não é mesmo? Não vamos agora nos punir por apenas ser o começo do campeonato. Falar assim, não, é só o começo. É como se dissesse que lá para frente tudo pode dar errado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Zubeldia está fazendo um trabalho que me parece muito sólido no São Paulo. Apesar da gente ter enfrentado vários times recentemente de questões de qualidade técnica duvidosa, a gente não pode descartar que vencer o Vitória na casa do Vitória não é fácil. O próprio Palmeiras, que é um time que vem ganhando muito, um time muito sólido do Abel Ferreira, conseguiu com muita dificuldade vencer por 1-0. Nós vencemos. Nós vencemos o Barcelona no Equador. Não é fácil vencer o Barcelona no Equador. Não é o melhor Barcelona do Equador de todos os tempos, não é verdade, não é o melhor. Mas vencemos vários jogos fora, né? E ontem a gente teve em casa o time que apesar das minhas críticas ao estilo de jogo do Diniz, desse jeito de sair jogando, construindo jogada custe o que custar, mas não podemos descartar que é um time extremamente qualificado, tecnicamente qualificado, tem alguns grandes jogadores, o Arias e o Keno, eles dão calor na zaga adversária. Então, assim, apesar do sistema do jogo do Fluminense de oferecer muitas oportunidades aos adversários, como ofereceu ao Corinthians, e o Corinthians soube aproveitar, e como ofereceu ao São Paulo, o São Paulo também soube aproveitar e poderia ter aproveitado muito melhor. O Juan talvez tenha sido o maior responsável por a gente não ter aproveitado muito melhor. Porém, em relação ao jogo de ontem, não vou descartar aqui que trata-se de um jogador que ontem ele estava ali com o copo meio cheio, meio vazio. Vamos falar da parte meio cheia? Inclusive o Zubeldia também falou a respeito disso na entrevista coletiva. O grande pecado do Juan é a finalização, mas fisicamente, em termos de velocidade, em termos de disposição dentro do campo, é um cara que realmente se apresenta. O Fábio, por exemplo, ele se sentiu pressionado e errou porque tinha alguém ali no encalço do goleiro do Fluminense para atrapalhá-lo, né? É verdade que o Fábio também ele vem se atrapalhando muito, né? Eu acho que o Fábio é muito bom quando ele não tem que jogar com a bola nos pés. E aí, quando ele tem que fazer essas saidinhas aí a lá Diniz, a coisa se complica um bocado. Mas o Juan estava lá. E o Juan ontem foi sim o responsável por dominar a bola que o Fábio errou, rolar de maneira consciente para o Bobadilha, que empatou o jogo. O empate naquele momento foi fundamental para as pretensões do São Paulo. Embora o Fluminense não viva um bom momento, mas, repito, é um time bem qualificado tecnicamente. Um dos pontos mais interessantes, além do bom futebol do São Paulo em campo, que trouxe essa vitória por 2-1, na minha opinião, tem sido as coletivas do Zubeldia. É um treinador que ele não fica se escorando em números, ele vem e de maneira muito clara, né? Lógico, vamos levar em conta que ele fala em espanhol, eu mesmo sou uma pessoa que tem extrema dificuldade de entender o espanhol quando está falando ali, a língua corrida, né? Mas ali, depois de traduzido tudo que ele fala, você vê que ele é um cara extremamente didático, ele consegue ser assertivo e transparente quanto àquilo que ele pensa do futebol, como ele gosta de montar o seu time. E outra, mantém os pés no chão. E isso é muito importante, porque o São Paulo vem agora numa sequência boa, tem tudo agora, vai fazer mais 4 jogos em casa e tem tudo para manter uma sequência de bons resultados. Em cima disso vem sempre o leleô, o oba-oba. E achei muito interessante nesse ponto do Zubeldia na coletiva, onde ele fala o seguinte, e tudo é sobre manter os pés no chão. Ele fala assim, olha, o São Paulo está jogando bem, está controlando os aspectos de jogo bem, tem seus princípios com bola e sem bola bastante claros. Podemos seguir melhorando.
eu trato de evitar os superlativos. Às vezes eu digo, mas evito dizer excelente jogo, espetacular jogo. O melhor é como fazia o Ferguson, né? Que quando ele tinha um ótimo treino, um ótimo jogo, ele simplesmente usava duas palavras poderosas: bem feito. Isso. Ou seja, ele não diminui o trabalho que foi feito, mas ao mesmo tempo ele não coloca como se fosse um trabalho sensacional. Porque se você coloca, olha, o trabalho foi um ótimo jogo, fantástico jogo, isso amanhã poderá ser usado contra você. Isso fatalmente vai ser usado depois contra você e vão falar assim: olha, tá vendo? O cara já estava achando que era fantástico, maravilhoso, ainda que possa amanhã ser até um trabalho fantástico, maravilhoso. Mas é importante que ele não considere o próprio trabalho desta maneira. Aliás, no final ele assina: não é o Zubeldia, é o São Paulo. Quando ele fala a respeito de uma opção ou outra por um jogador, acho interessante, porque às vezes os treinadores dão muitas voltas para explicar e acabam não falando nada. Ontem, quando foi até o repórter da Energia, o André Ranieri, ele questionou por que a escolha pelo Alan Franco. E às vezes treinadores vão e vêm e voltam, fazem de conta que não entenderam a pergunta, respondem outra coisa. E ele foi muito direto em relação à questão do Alan Franco pelo lado esquerdo da zaga. Ele falou o seguinte: olha, é por uma questão que eu gosto de sair jogando com a bola de trás. Para mim é importante ter tranquilidade. Tenho a sensação que o Diego Costa pela esquerda não terá sua melhor versão neste caso. Gente, para quem acompanha aqui e o também, não só que eu falo, que muitos torcedores falam, o Diego Costa, quando ele saía pelo lado esquerdo, dava a impressão que ele estava tendo um nó no cérebro. Ele se ficava todo desajeitado. A bola era um incômodo para ele quando ele saía pelo lado esquerdo, né? E era incrível que você fala assim, como que um treinador não vê essa dificuldade? Bom, voltando ao que diz o Zubeldia. No caso do Alan Franco, sim, porque ele tem um físico não tão alto, gira de maneira mais natural. São pequenas coisas que para mim detecto porque é meu dever e monto a dupla de zagueiros. Cara, veja bem, assim, ele é muito simples, ele enxerga o óbvio e sabe trazer para nós o óbvio de uma maneira muito clara, não enrola, não inventa. Acho que para todos os torcedores também era muito claro há muito tempo que o Alan Franco tem muito mais condição de saída de bola pelo lado esquerdo do que Diego Costa, do que Arboleda, do que qualquer outro que está lá dentro. Do que qualquer outro que está lá dentro. É simples, é só você ver o cara tocar na bola. Você vê a agilidade. Ele fala, olha, ele não é tão alto, ele gira de maneira mais natural. Movimento, aquilo que para o Alan Franco, pela zaga esquerda, é um movimento natural, para o Diego Costa, cara, é um salto em altura, como posso dizer, uma prova olímpica de da maior dificuldade, é uma coisa de louco. Então, assim, o grande destaque, na minha opinião, além do futebol, é a qualidade, a assertividade com que o Zubeldia traz as suas informações. Às vezes a gente nota até que ele está querendo agregar algumas palavras em português, né? Que nem ontem ele falou eu, não falou Joe, né? Muito bacana isso, que ele já vá tentando. Às vezes ele até dá uma explicação mais pausada para que a gente também consiga ter uma compreensão melhor das suas explicações. Uma pessoa bem esclarecida e uma pessoa que não precisa, como eu posso dizer, usar palavras arrogantes e exibidas para ele poder mostrar que ele sabe o que ele está fazendo. Claro, é só um começo de trabalho, mas é importante que a gente veja um bom começo de trabalho. Agora, a respeito da sequência de jogos aí de São Paulo, quinta-feira tem o Barcelona no Morumbi. Provavelmente teremos aí mais do que os 39.500 pagantes que nós tivemos nesta segunda-feira à noite. Quando é que a CBF vai entender que o São Paulo há quase 7 ou 8 meses não joga mais no horário nobre do futebol, que é um domingo à tarde? Poxa vida, todo jogo, não é assim, o time nem tanto é castigado, mas o torcedor ele é mais castigado, porque a segunda-feira é um dia que todo mundo odeia, né? A segunda-feira não é um dia legal. O domingo é um dia mais fácil para todo mundo ir a um jogo de futebol, ou pelo menos para a maioria das pessoas. Falar em segunda-feira que vem, São Paulo tem desfalques. Luciano e Igor Vinícius receberam o terceiro cartão amarelo e não jogarão. Quem pode voltar nesta quinta-feira é o Lucas. O Danilo Soto, esperto repórter da Energia,
Ele lá nos bastidores catou o Lucas lá, até gravou um vídeo e perguntou pro Lucas se ele volta, como tá a expectativa, e o Lucas disse o seguinte, abre aspas, estou voltando. A expectativa é de jogar o próximo jogo. Tô gostando do Zubeldia, todo mundo está gostando. Ele trouxe um pouco da mentalidade e o espírito argentino. Inclusive o Luiz Zubeldia, na coletiva, ele disse que o Lucas está treinando bem, fez 3 atividades com a equipe. Amanhã, que desta terça-feira, momento dessa gravação aqui do Dividida, né? Seria a 4ª atividade. Ele acredita, então, que o Lucas possa estar disponível para o jogo de quinta-feira. E aí fica aquela dúvida, né? Onde entrará o Lucas na quinta-feira? Qual a posição? O São Paulo, às vezes o Zubeldia, ele muda a equipe conforme os confrontos, conforme os adversários, ele muda a equipe, respeitando também características dos jogadores. E tenho essa curiosidade de entender como que o Zubeldia enxerga o Lucas. Vai ser um segundo atacante? Vai ser um meio atacante? Como que a gente vai enxergar o Lucas? O São Paulo com a bola e sem a bola, como bem diz também o Zubeldia, né? Ele sempre faz questão de enfatizar isso. É o time que está bem com a bola e bem também quando não tem a bola nos pés. Então vamos ver como que a gente vai enxergar o Lucas agora, reforçando o São Paulo para a sequência não só do Campeonato Brasileiro, também para a Libertadores da América. São Paulo já está classificado, mas o São Paulo precisa dar o máximo e vencer quinta-feira o Barcelona para continuar na briga pela primeira posição. Só vencendo na quinta-feira, sem depender de outros resultados, é que o São Paulo brigará, sim, para terminar em primeiro lugar nesta etapa da Libertadores da América. Muito obrigado pela sua atenção aqui em mais uma dividida no canal Sombra Tricolor. Deixe seu like, inscreva-se. Valeu, gente. Até a próxima.